Fala, agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E desde já, você que acredita na educação, que a educação pode nos levar mais adiante, pegue esse link aqui desse episódio e compartilhe com a sua rede de comunicação. Porque hoje eu estou recebendo aqui o Roberto Fava Scari, que faz parte aí desse grande projeto da Harvard, e hoje vamos falar sobre educação no agro. Seja muito bem-vindo, Roberto. Ô Leonardo, muito obrigado, prazer enorme estar com você e com todo mundo que te ouve, que te assiste. Você é uma referência aí no agronegócio, né? É uma voz extremamente importante. Para a gente é uma honra poder participar, falar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui em Ribeirão Preto, dos caminhos, dos desafios que a gente vem enfrentando nisso que é um projeto muito bonito voltado para a educação no agronegócio. Então, muito obrigado, prazer e espero contribuir aí também com o seu podcast. Maravilha, eu que sou grato pela sua contribuição aqui com a gente, para a gente levar mensagens verdadeiras aí para todos do agronegócio. E indo direto ao ponto, falando de educação, eu sou uma pessoa que acredito muito na educação, que esse para mim é o caminho para a gente ser mais próspero, né? A gente conseguir superar desafios. E dentro desse contexto eu já venho aqui com uma pergunta bastante importante, porque assim, a educação ela vem enfrentando aí desafios, né, e sofrendo transformações. E aí eu gostaria que você trouxesse aqui para nós alguns desses desafios atuais da educação no agronegócio. Léo, bem, primeiro obrigado, né? A educação em si ela é um processo em transformação, né? Tive aqui com o Rodrigo Albuquerque essa semana e ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele lida com o maior patrimônio do produtor. O maior patrimônio do produtor não é a fazenda, não é o silo, não é a colheitadeira, e sim é a sua geração, né? São os seus filhos, são seus netos. E esse processo é um processo com uma transformação muito grande, porque a tecnologia está entrando de uma forma extremamente acelerada. Essa tecnologia ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Você tem um choque geracional muito grande entre nós, né, e os mais jovens, e você tem também uma necessidade de adaptação de discurso, de metodologias. Então, o que a gente tem para que seja atraente também para aquele que está participando. Então, a gente tem entendido esses desafios e abordado eles de forma muito claras aqui na Harvard, né? E abordando eles de uma forma de frente, né? Uma clareza importante. E aí você me interrompa, tá? A gente vai batendo papo. O professor é aquela coisa que sai falando para tomar cuidado para não ficar chato, né? Mas no questão da tecnologia, o nosso principal desafio hoje é fazer um processo de adoção de tecnologia na metodologia de ensino acelerada, né? Você tem aí um conjunto enorme de suportes, de inteligência artificial, de ferramentas. Inclusive, a gente está com uma startup que vem nos ajudando a desenvolver um conceito extremamente interessante, que ele muda daquela visão escolástica do eu sei, você ouve, eu gosto de falar, para uma visão socrática de perguntas e respostas. Depois, se tiver interesse, a gente pode entrar um pouquinho nisso, mas tem um aluno desenvolvendo essa tecnologia para a gente, né? É extremamente inovadora. A gente tem aplicado metodologias ativas, né? Eu acho que esse é um desafio. A geração mudou, a velocidade e a disponibilidade de informação. Então, aquela visão do conhecedor, né, do proprietário do conhecimento, ela é totalmente ultrapassada,
né? Hoje o que a gente trabalha, a gente busca uma clareza de um processo de cocriação, né, de desenvolvimento. A única coisa que importa é o desenvolvimento do aprendiz, mais do que o aluno, numa relação mestre-aprendiz. Né? Então, é o desenvolvimento do aprendiz utilizando metodologias, tecnologias, o que for necessário. E aí a gente traz essa questão do choque da geração, entre gerações. Nós somos X, eles são Z. Né? E eles têm outra perspectiva, né? De desenvolvimento de carreira, de como eles lidam, né? Com o seu próprio desenvolvimento. Tem uma questão que a gente enfrenta muito claramente de frente, que é uma certa insegurança, a ansiedade que eles vivem, né? Que a coisa vai avançando. Então a gente trabalha também neste desenvolvimento psicossocial, vamos assim dizer, né, para que eles saiam de um universo protegido e possam se desenvolver plenamente. Então eu colocaria esses três desafios, né? O uso de tecnologia, as questões de metodologias que possam ser mais atraentes e as questões de soft skill, de desenvolvimento pessoal, né? Do aprendiz, vamos assim dizer. É nisso que a gente tem batido. Esse é o pano de fundo que a gente tem trabalhado aqui na Harvard. Legal. São desafios assim bastante notórios, né, e que realmente precisam um olhar diferente, né? Precisam um olhar diferente. Do ponto de vista metodológico, né? Assim, a gente vem aí de uma geração em que realmente era o professor soberano, né? E o aluno ali ouvindo, né? E quando a gente vê, né, que assim a soberania do conhecimento do professor, né, ela se mantém, mas quando vira um processo mais integrativo, sabe? Eu vejo que é uma forma de criar algo novo de uma forma unificada, vamos dizer assim. Né? Então, assim, perguntas, metodologias ativas, igual você trouxe. Eu, assim, quando eu vou fazer um treinamento, quando eu vou fazer alguma sessão de mentoria, enfim, eu busco sempre trazer esse contexto, mesmo com os mais velhos. Por quê? A gente trazendo essa forma de trabalho, a gente consegue explorar ao máximo o melhor de cada um, sabe? Eu vejo que a gente consegue muito isso. Se você falando de gerações também, eu vejo que no campo, por exemplo, né, um mix de gerações, né, e aí você precisa treiná-los, por exemplo. É desafiador pra caramba. Né? Então, assim, quando você interage eles, né, entre si, o ganho é muito grande. Então, essa percepção é bem importante. Então, assim, do ponto de vista de metodologia, né, hoje, para uma educação profissional, né, que busca-se muito prática, né, que você vem observando, que vem trazendo muito resultado. Esse é um ponto muito legal, né? Se você quiser, eu posso contar para vocês e para os ouvintes aí tudo que a gente está fazendo com a integração de inteligência artificial. E aí fica nessa história do escolástico versus o socrático. A gente volta nesse gancho, se topar depois. Mas olhando para o adulto, para nós, né, para a andragogia, para o ensino de adultos, né, esse é totalmente diferente. Trabalhar com adulto, a primeira coisa que precisa ter é um senso de utilidade, de propósito, de aplicação muito forte, né? Esse é o ponto central. Se você não conseguir mostrar que aquilo é útil, né, para alavancagem do dia a dia dele, você está fora. Ele para de te ouvir na hora. Ele imediatamente pega o celular, vai resolver alguma outra coisa. Um ponto fundamental, e você pratica muito isso, é que adulto não aprende ouvindo.
Na verdade, hoje em dia eu tenho muita dúvida se alguém aprende ouvindo, tá? Se não estiver muito interessado. Adulto aprende fazendo. Então, o contexto de você inverter, de você trazer o problema, depois você conseguir trazer um conteúdo que justifica, que melhora o frame, né? O modelo de análise daquela situação e que ele resolva esse problema, ele é muito mais impactante, né? E, por fim, uma questão que a gente tende a ignorar, mas ela é central, é a questão da diversidade. Né? Por que a gente tende a ignorar? Porque a gente vive num universo de pessoas que a internet acabou potencializando, que é a mesma bolha. A gente lida com pessoas que pensam, e eu não estou falando de diversidade geral, eu estou falando de diversidade de pensamento. Né? A gente vive pelos algoritmos vendo e se reafirmando dentro da nossa bolha de pensamentos. E você ser capaz de colocar junto pessoas que têm uma visão de mundo, visão de pensamento diversa da sua, é maravilhoso a ponto de você tentar fazer aquilo que mais importa, que é o crescimento do indivíduo, né? É a aprendizagem. A gente tem batalhado muito aqui com o uso de tecnologia no sentido dela substituir a capacidade de pensamento do indivíduo. Porque quando você ensina a inteligência artificial aprende e você fica emburrecido, né? Você tem que usá-la como uma ferramenta para te melhorar. E esse é um desafio que a gente vai encontrando nas empresas, vai encontrando no dia a dia, nas operações. Então, os programas de desenvolvimento, os programas de treinamento, na minha ótica, você que é proprietário de uma fazenda, gestor de uma empresa, eles precisam, tecnicamente, estar correlacionados com a estratégia da organização. A empresa quer ir para um lugar. Para ir para esse lugar, ela precisa de recursos, né? Entre outros recursos, os recursos humanos. Esses recursos humanos, eles têm gaps. Em tendo gaps e sendo capaz de identificar esses gaps, você consegue trazer soluções educacionais, trilhas, mentoring, coaching, ou outras soluções. Aí faz sentido, né? Aí funciona, porque a pessoa fala assim, isso me ajuda, isso é útil. Então, a gente enxerga a educação profissional, o desenvolvimento, o processo de aprendizagem a vida inteira, né? Que aqui na Harvard a gente chama de Harvard Pro, a gente chama de Harvard Next, todo o conjunto de pessoas que a gente trabalha de 17 a 24 anos. E de 25 anos em diante a gente chama de Harvard Pro, são os profissionais. Né? Para o pessoal do Harvard Pro, essa questão da diversidade, da utilidade, da conexão com a realidade é fundamental para que você tenha um resultado final, que é a mudança de comportamento no dia a dia. Então, desse ponto de vista, educação na prática, metodologias, educação profissional. E aí tem uma coisa que a gente não aprendeu nem no colégio, nem na faculdade, soft skills. Esse é um tema que, assim, hoje eu desenvolvi uma pesquisa, né, com líderes do agronegócio, e aí eu analisando os dados, a grande maioria, né, eu não vou lembrar exatamente quanto, mas buscam desenvolvimento de soft skills. Né? Hard skills são super importantes, mas soft skills está assim no ranking das mais buscadas. Né? E aí, o que você vê aí também dentro do ecossistema de vocês, o que você enxerga também com os jovens que estão chegando para a formação acadêmica? Léo, isso é um ponto tão importante, né? E aí, academicamente, o pessoal divide em habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Né? As habilidades técnicas, os hard skills, as habilidades comportamentais, os soft skills. Mas eu gosto de dividir em 3, porque além das habilidades comportamentais, a gente tem a motivação, a vontade. Né? Para quem está nos ouvindo, as habilidades técnicas em administração são finanças, estratégia, pessoas, gestão de pessoas, operações e afins. Em agronomia
solos, fitopatologia, entomologia e por aí vai. Isso é uma coisa que a gente aprende, tipicamente. As comportamentais estão relacionadas à empatia, inteligência emocional, né, capacidade de gestão de grupos e afins. Mas eu tenho uma outra coisa, né, que isso efetivamente é uma das coisas mais difíceis, é o maior problema. A gente sempre diz que contrata pelas habilidades técnicas e demite pelas habilidades comportamentais, né? Mas tem uma coisa que eu falo sempre, que é a vontade. Né? Uma das coisas que está mais difícil hoje em dia é as pessoas terem vontade de ir para frente. Eu brinco muito das palavras que não existem, né? Eu brinco de precisão e querência. Precisão é o quanto que a pessoa precisa, tem necessidade de ir para frente. Né? E querência é o quanto ela quer, né? É a brincadeira do quanto ela quer. Hoje em dia, o que você tem de gente que não precisa e não quer, ou às vezes gente que precisa e não quer também, é muito difícil. Então, assim, existe uma capacidade de treinamento das habilidades técnicas, existe uma capacidade de treinamento e desenvolvimento das habilidades das soft skills, das habilidades comportamentais, né, de você ser capaz de ouvir, se colocar no lugar do outro, não tomar uma decisão precipitada, né, e afins. Mas eu acho que hoje o que eu estou vendo de maior buraco mesmo, de maior falta, é falta de vontade, né, motivação intrínseca, né. Motivação tem dois tipos: tem motivação que você dá um prêmio, o cara corre atrás do prêmio, e você tem uma motivação que é dele. O cara acorda de manhã e fala assim, vou para frente, né? E para mim, mais do que as habilidades soft skills, as habilidades comportamentais, o que eu sofro hoje, né, muito, é com a falta de vontade, com a falta de motivação. E essa é uma das coisas que eu tenho feito, até conversado com pessoas com quem eu trabalho, com os alunos, assim, você quer, você tem vontade? O caminho não é simples, o caminho não é... A jornada não é suave. Né? Você quer, porque se você não quiser, se você não achar que é a grande oportunidade não é de crescer na vida, porque as pessoas têm já mas se desenvolver, de melhorar como indivíduo, se a pessoa não quiser, esse é muito, 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 muito difícil de trabalhar, sabe? Esse é o que mais me dói hoje em dia. E aí não tem jeito. O que eu tenho tentado fazer é tentar identificar aqueles que mais querem, né? Porque assim, soft skills a gente desenvolve, habilidade técnica a gente desenvolve, mas vontade, olha, tem que identificar. Não dá para desenvolver, não. Para não parecer um desiludido, dá para desenvolver, né? Você cria lá, tal, mas essa vontade intrínseca, essa motivação intrínseca que eu chamo de vontade, a gente tem que buscar e tentar trazer essa turma para ficar perto da gente. Porque sem vontade fica difícil. Roberto, esse ponto aí da precisão e da querência, que a vontade verdadeira, assim, ela muitas das vezes pode estar ligada a uma falta de visão, né? E como você mesmo trouxe, o professor, o educador, o gestor, ele precisa se esforçar também, porque muitas das vezes está sujeito, né, a não estar clara a visão para outra pessoa, né? E às vezes ele fica ali na retaguarda, né? Mas assim, visão, né? Longo prazo, né? Médio e longo prazo, isso ajuda a pessoa a ter essa motivação, né? E aí você que também aí dentro da Harvard trabalha com gestores, né, líderes, o quanto você enxerga, né, a preparação para esses gestores, líderes, né, principalmente os mais jovens, em dar essa visão para o time, sabe? Como que você observa isso? Ô, Léo, eu tô passando por uma mudança muito grande na minha vida, né? Eu fui diversas coisas, menos executivo. Né? Eu fui consultor, fui professor, fui pesquisador acadêmico, fui empreendedor. Sei lá, tem uma série de outras coisas lá, umas 6, 7 coisas que eu já estava listando. Eu nunca fui executivo em si. E aí,
E eu estou, inclusive, fazendo mentoria com executivos para aprender e afins. E esse ponto que você está trazendo, né, é fundamental, porque a clareza de caminho, clareza de objetivo, ela é fundamental para você alinhar as pessoas. E eu estou tentando aprender isso. Porque às vezes as pessoas não enxergam, como cada um está dentro da sua área, né, elas não enxergam aonde as coisas vão chegar, elas enxergam ali dentro daquele universo. E às vezes também não dá para você explicar também muito, querer explicar tudo. Você tem que tentar trabalhar com a visão do negócio como um todo, conduzir todos para enxergarem a mesma coisa, para que eles remem para o mesmo lado, para que eles avancem. Você não precisa explicar a função de um para o outro. O que você precisa é ter um olhar de cima, sendo capaz de conduzir o olhar da sua equipe para que eles olhem para o mesmo lado, porque as coisas começam a se encaixar, né, em termos de sinergia. Isso é uma coisa, né, que muitos... Eu gosto dessa perspectiva de visão de negócio. Trabalhei muitos anos com o processo de planejamento estratégico, processo de planejamento estratégico formal, de ambiente, mas hoje no dia a dia, com a pele no jogo, né, skin in the game, diretamente no negócio, tendo consequência direta de todas as decisões tomadas, eu enxergo muito uma relação, e no ambiente que a gente está vivendo, uma relação de uma clareza que a gente precisa ter, de uma clareza de onde a gente quer chegar, e uma velocidade de adaptação muito rápida. Né? O ambiente está mudando muito a todo tempo, e não dá para ficar olhando muito para isso, porque agora é isso, então eu vou me reposicionar. Não, você tem que olhar para dentro, olhar para suas pessoas, entender as capacidades de adaptação delas, colocar todo mundo alinhado para o mesmo objetivo e mudar rapidamente, mudar numa velocidade muito rápida, né? Surgia num grupo de WhatsApp, né? Fizeram uma brincadeira, trouxeram uma questão do Trump, né? Estava acontecendo do Trump, e eu, assim, muito simplesmente, no meu jeito caipira, falei assim: a solução para o Trump é trampar. Então vamos trampar, focar no nosso negócio, olhar para as competências, se adaptar rapidamente e fazer a coisa acontecer. Porque senão fica, o Trump fez isso, o Trump fez aquilo, o Trump fez aquele outro. Cara, olha para o seu negócio, trabalha com caixa, trabalha com resultado, trabalha dando margem, melhora, busca eficiência, bota todo mundo para buscar a mesma coisa e vamos em frente, porque senão fica olhando para tudo que está acontecendo e é tudo distração. O cenário muda o tempo inteiro. Eu tinha um professor no mestrado, no doutorado, o professor Marcos Cortez Campomar, ele tinha uma frase, né, das variáveis incontroláveis. As variáveis incontroláveis variam incontrolavelmente o tempo inteiro. Graças a Deus, assim a gente tem trabalho, né? Senão a gente seria tudo estático e você não conseguiria, né, se mexer. Fato é que hoje em dia, e eu tenho outra coisa, a gente precisa ter um mindset de crescimento, de melhorar. Eu tenho lido muito, eu tenho abandonado redes sociais, nem tanto como eu gostaria, mas eu tenho lido cada vez mais. Então, estava lendo Mindset, li recentemente A Geração Ansiosa, na virada do ano. Agora estou começando a ler o Antifrágil, né, para a gente começar a mexer. Mas a gente precisa ser capaz de fazer as coisas acontecerem, né? Movimentar a empresa, a organização. Se ficar olhando muito para a internet, para as coisas que estão acontecendo, olhando muito para o cenário, você não foca no que precisa. E foco no seu próprio negócio. Com certeza. Eu comungo dessa visão. E aí eu vou aproveitar o seu próprio exemplo, né? Empresário e tudo mais, e tá sentando na cadeira de aprendiz, né? Buscando mentores e tudo mais, e aí vem aquele famoso termo, né? Lifelong learning. A gente está sempre aprendendo, né? Então, assim, nunca é tarde para aprender e nunca é demais para aprender, né? E aí, hoje, né, com redes sociais e tudo mais, assim, a gente vê que está faltando profundidade, né? Conhecimento, né? De experiência.
E leitura, né, cursos verdadeiramente assim bem preparados, formações, enfim. A gente tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também e muita superficialidade, né? Então, assim, eu aproveito esse momento aqui para relembrar, né, as pessoas que estão aí do outro lado, que uma das únicas coisas que ninguém tira da gente é o conhecimento, né? Então, assim, a gente realmente buscar em fontes seguras, buscar com profundidade, porque daí a gente consegue fazer diferente, né? Às vezes as pessoas ficam buscando o sair da casinha, né? Ir para fora da casinha, mas fica buscando isso na superficialidade, gente. Não vai sair da casinha com superficialidade, não é verdade? Não. Não vai. Você sabe, eu vou contar um caos. A gente está indo para o 3º ano, né? Nossa, 3º ano na turma. A gente teve a primeira turma que a gente chama de pioneiros, a segunda que são os desbravadores, e agora vem os 3º-anistas, né? A turma 3, que são os colonizadores. Mas eu estava aqui, a gente estava com os pioneiros, começando, né? Começando a escola, né? E eis que me sai uma aluna, e ela sabe essa história, eu já contei 500 vezes para ela mesmo, né? Não tantas vezes repetidas, mas me sai assim uma menina ótima, a Mariana, de Araçatuba, né? E ela sai da aula brava, assim, Beto, por que que eu preciso estudar filosofia? Que é uma coisa prática. Então, e aí eu passei, pus a mão na cabeça, Deus deu aquela iluminada, né? Eu falei assim, podia dar uma resposta porque o sistema educacional manda, né? Faz parte da grade. E aí veio uma luz, né? E aí eu falei assim, Mari, por que você precisa aprender a pensar? Porque a resposta está dada, e a resposta dada pode não ser certa. E a única pessoa que vai conseguir avaliar se isso é verdade ou não é você. E para isso você precisa se desenvolver. Você precisa, no mínimo, ser capaz de questionar o conhecimento que está sendo apresentado. Volta para a sala e vai dar tudo certo. É isso aí. Muito bom. Ótima resposta. E tecnologia, né? Também é um ponto que vem causando bastante discussões aí no meio educacional, né? Inteligência artificial e tudo mais. E aí vocês vêm fazendo um trabalho integrativo, né? E que eu acho que é muito funcional, assim, nas organizações ainda está, em grande parte, né? Ainda está em implementação, entendimento, né? Cada um está numa fase, mas na educação muito se assustou, né? Para quem é da geração da Barça, por exemplo, né? Igual a gente, né? Hoje a gente tem acesso a muito mais fácil, né? E conte um pouco para a gente aí os trabalhos que vocês vêm fazendo e a visão em relação à tecnologia na educação. Legal, Léo. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou responder isso aí para você, mas eu virei. Se você me permitir, eu vou fazer um jabá, que não é meu, tá? Essa virada de ano, eu fui apresentado a esse livro aqui. Esse livro aqui se chama A Geração Ansiosa. É um livro de 2024. Ele mostra claramente como como as redes sociais, o smartphone e a câmera frontal na frente do smartphone transformou as relações entre as pessoas, tecnicamente destruindo a geração Z, tá? Ele tem um balanço entre a gente, ele fala dos filhos de 6 a 16 anos e o acesso a smartphone e o acesso às redes sociais e a criação de zumbis digitais. Zumbis digitais é marca minha. Aquele menino na mesa olhando para o celular enquanto os pais estão conversando. É muito mais fácil dar o celular para a criança e deixá-la ela imersa do que conversar com a criança, né? Então, eu virei um missionário. Para você ter uma ideia, eu comprei 100 livros desses, eu estou distribuindo. Quem quiser, estiver ouvindo, quiser me mandar o endereço, eu mando um livro para você.
Tá? E tecnicamente a ideia é muito simples. É uma ideia que, de um lado, devido aos medos e inseguranças do mundo, a gente super protegeu as crianças, está super protegendo as crianças, no sentido de que a criança não pode bater a cabeça no parquinho emborrachado, porque não pode, né? E o ser humano foi criado caindo no chão e levantando. A gente não permite mais que os nossos filhos façam isso. É uma super proteção no mundo real e uma total ignorância do que está acontecendo no mundo virtual, que está acontecendo nas redes sociais, com esses meninos e meninas sendo predados. E eu não estou nem falando sexualmente, não, eu estou falando cognitivamente, colocando. Então, assim, o quanto que a gente está ignorando o impacto das redes sociais, dos smartphones, na mudança comportamental das pessoas. E ele relaciona isso com a entrada dessas tecnologias a partir de 2015 e taxas assustadoras de crescimento de ansiedade, depressão e suicídio. Então, assim, qualquer pai ou mãe hoje, de coração, que quiser saber mais dessa história, desse livro, quiser me procurar, por favor, pode me escrever, me conectar nas redes sociais, eu sou um missionário disso. Nós temos que proteger as nossas crianças para que elas sejam adultos funcionais. E a gente está ignorando isso. Quando vocês virem uma criança numa mesa, dentro de um celular, e os pais, sei lá onde, eu viro para o meu filho e falo assim, tá, você viu o zumbi digital? É um zumbi digital que a gente está criando. Bom, esse é um ponto. Outra questão é a questão da tecnologia. A tecnologia é inevitável. É inevitável, ela está aí. A inteligência artificial está aí. As pessoas hoje viram para mim e falam assim, Beto, você escreveu isso na inteligência artificial? Eu falei assim, eu escrevi sim. Eu fiz um projeto, eu construí um modelo de negócios novo em 3 dias que eu demoraria 3 meses para construir. Sim, eu escrevi na inteligência artificial. Mas ela é um apoio para um processo maior. Nós aqui estamos mudando a forma como a tecnologia... Nós somos um piloto do Grupo SEB, o maior grupo educacional do país. Nós somos os pilotos, pro bem e pro mal, eu tenho dito isso para os pais, do uso de inteligência artificial na educação. Qual que é o mindset que a gente construiu? Primeiro, muda de professor para aluno, para mestre e aprendiz. Tá? Você imagine que no centro tem o aluno, o aprendiz. Né? E no entorno tem a plataforma professor ou a plataforma mestre. Essa plataforma aqui construída, ela tem 4 hélices. E essas 4 hélices, elas estão baseadas no uso de tecnologia, trocando, como eu disse anteriormente, o modelo escolástico para o modelo socrático. O processo de aprendizagem sempre foi um processo de perguntas e respostas, de questionamento, que vem lá do Sócrates, né? Mas só que você só consegue fazer isso de 1 para 7. Como a gente, nas estruturas organizacionais, você tem uma limitação, uma capacidade. Com o período das trevas, na Idade Média, o conhecimento foi trancafiado. E algumas pessoas tinham acesso a esse conhecimento e passaram a ser detentoras do conhecimento. Essas pessoas passaram a contar esse conhecimento de uma forma escolástica para os alunos. Eu sei, você não sabe. Me ouça. Isso acabou. Isso foi implodido pela tecnologia. Agora, eu não posso usar a tecnologia para me manter na capinha, na superficialidade. Eu não posso ser substituído pela tecnologia. Eu preciso usar a tecnologia para alavancar a minha capacidade de conhecimento. Como é que a gente está fazendo isso? Modelo simples, startup do aluno rodando, troca internacional, no meio tem o aluno. E esse modelo tem uma hélice, é uma roda com 4 hélices. Primeira hélice, o professor, no seu tópico de conhecimento, seleciona aquilo que ele julga ser relevante.
e faz uma visão curada da inteligência artificial. Então, ele joga a inteligência artificial para ler aquilo que ele curou como sendo efetivo. Que aquilo deve ser lido. Né? Como ele recomendaria livro. Aí você tem um processo que é uma super legal, que é a segunda hélice, que é a seguinte. A aula escolástica, eu fui professor de marketing. Segmentação é o processo de dividir mercados maiores, lendo slide, né? Maiores em mercados relevantes por variáveis demográficas, geográficas, comportamentais e psicográficas. Aí vai lá o professor ler slide, ele para de ler slide e ele conduz o processo de perguntas e respostas do aluno. Ele tem que estimular o aluno a fazer perguntas e devolver ao aluno mais perguntas sobre as perguntas. Isso, inclusive, não precisa ser feito fisicamente, presencialmente. Isso pode ser feito online. Não tem o menor problema. Porque aí ele vai conduzir o processo de perguntas. E aí não é 1:7. Pode ser 1:40. E aí eu tenho a mesma taxa de eficiência educacional do modelo escolástico. Porque é um processo de discovery, é um processo de descoberta, conduzido por uma pessoa que tem mais conhecimento, mas que se preocupa com a jornada de descoberta e não com vomitar conhecimento na cabeça de alguém. Tá vendo que eu não estou substituindo o professor, eu estou mudando a função dele com tecnologia. Isso é simples, só que é difícil fazer. Depois que vem à luz o efeito Wall, aí já tá beleza. Tá? Ah, que legal, vamos copiar, mas para bolar isso não é fácil. O presencial é só caso. É só realidade. É só substância. O momento face-to-face não é um momento de ler slide, é um momento de discussão, de crescimento, com base na diversidade. E aí, por fim, todos nós na agricultura entendemos isso muito bem. O modelo de P1, P2, prova 1, prova 2, exame, são tecnicamente 2 mataburros. Tá? Ex post. Depois que deu a ferrugem. Depois que o gado não engordou. Depois. Com o uso de tecnologia, eu começo a acompanhar a curva, a taxa de aderência do aluno à curva de crescimento. Se o aluno não está evoluindo no dia a dia, está desgarrando da curva de crescimento, pensa no gado, ou no crescimento humano, de uma pessoa, né? Tem o S-curve lá, tem a curva em S. Começou a desgarrar, opa, reforço. Vai ser na prova no final? Não tem o que fazer. Depois que o gado não engordou, não engorda mais. Não tem milagre. Não engordou. Vai fazer o quê? Não engordou. Põe ele no outro lote, mas é isso que eu quero fazer da minha vida? Não. O cara começou a descarrar para cima da curva, o que a gente faz? Soca micronutriente nele. Deixa ele buscar o potencial dele. Isso só com tecnologia. Não tem jeito. Mas não é a tecnologia substituindo o professor, é a tecnologia mudando a forma como você faz as coisas. Como você faz o processo de ensino. Vai dar certo? Nós vamos testar esse ano, que nós já estamos em 2026, com 2 disciplinas. Eu acho que vai. Mas não é garantia. Mas eu vou tentar. Nós vamos tentar. Parado, esperando, é que não vai ficar, não. Com certeza. Muito bom. Inspirador mesmo. E assim, esse modelo, né, de perguntas e respostas, de criação, né, e aí esse acompanhamento, eu vejo que a alavancagem é muito, muito positiva, né? E agora vamos deixar aqui aberto para você trazer aí como que as pessoas podem entrar em contato com você, com o pessoal da Harvard. É o momento do seu próprio jabá aí, que você já fez do livro, né? Mas assim,
o pessoal, né, que está aí do outro lado pode entrar em contato aí em relação ao livro, né? Eu acho super positivo. Procura a gente nas redes, né? O nosso site é harveyschool.com. No Instagram, que a gente é bastante ativo, é @harveyschool. Podia dar o meu celular pessoal, mas tem a central de atendimento, é fácil chegar. Se quiser pedir o livro, entra no meu LinkedIn, manda uma mensagem, não tem problema, assim. Eu tô mentindo, eu tá aqui, um pacote de livro para distribuir. Não é mentira, não. Tá? Então, manda lá um inbox no LinkedIn, roberto.fava.scari. O meu convite para vocês virem ver o que a gente está fazendo. Nós não queremos ser diferenciado, nós estamos aqui fazendo simples, nós estamos fazendo certo. Aqui é uma escola voltada pro trabalho, voltada pro mercado. O dia 1 dos nossos alunos não é o primeiro dia de trabalho do aluno, mas é o primeiro dia da carreira profissional dele. No dia 1, todos os alunos são requisitados a terem um LinkedIn como imagem. Sabe para quê? Para quando eles chegarem no final do 4º ano, o LinkedIn tá cheio. Justamente. A mensagem é: monte o seu LinkedIn e preencha com atividades, porque você, a partir de hoje, está iniciando a sua jornada profissional. Vai curtir Ribeirão, vai passear, vai ter a vida mais gostosa do planeta, mas aqui a gente entende, é uma escola de uma ideologia forte, não é ideologia política, não. É ideologia de trabalho, não tem colheita sem plantio. Tem que estudar, tem desempenho, tem que ralar, sabe? Não vai cair do céu. Então, é isso que nós estamos fazendo. Venham nos visitar. Acho que é o melhor jeito para vocês conhecerem a Harvey, vindo aqui no Dabi Business Park. A gente está dentro de um centro empresarial. O AgriShow está chegando, pode marcar, tenho um prazer enorme de recebê-los, ou eu, ou a minha equipe. Vai ser uma delícia tê-los aqui. Maravilha. E mais uma vez, obrigado por esse bate-papo bastante inspirador, né? Para a gente trazer aí reflexões. Eu acho que o melhor ponto aqui do podcast são as reflexões, as provocações, né? Que faz a gente começar a olhar para fora da casinha, né? Para a gente poder chegar lá. Tá bom, Roberto? Muito obrigado mais uma vez. Estamos sempre à disposição aí para vocês e para a gente ter mais bate-papos também. Léo, parabéns, cara. O seu trabalho é notável, é excepcional. Muito obrigado pelo seu tempo. E agroprotagonistas, então, compartilhem esse conteúdo que tem muita coisa rica para diversas gerações. Valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau.